vamos falar de Resident Evil. Eu vou compartilhar algumas informações do Resident Evil, né? Eu quero saber o feedback de vocês referente ao Resident Evil. Lembrando pra vocês que, cara, eu sou muito fã de Resident Evil, cara, muito fã de Resident Evil. Resident Evil, pra mim, cara, na moral, é um dos jogos que, tipo, marcaram pra caramba. É aquele jogo, tá ligado? Que você ia jogar e eu tinha medo de jogar Resident Evil, tá ligado? Eu tinha, sinceramente, muito medo, cara. Eu tinha pavor de jogar Resident Evil, jogando Resident Evil, né? Pra quem não sabe, aí o primeiro jogo de Resident Evil que eu joguei foi o Resident Evil 2, depois o 3, foi pro Resident Evil 4. Tive a oportunidade de jogar algum dos outros Resident Evil, né? Code Verona, Resident Evil 0, mas jogar de zerar, foi poucos que eu tive a possibilidade de jogar e zerar o Resident, né? Mas vamos lá que eu tô muito hypado para Resident Evil 9. Vamos primeiro na informação de lançamento de Resident Evil 9. Foi dito aqui que, a princípio, o Resident Evil 9 vai ter a sua pré-estreia em 2025, ou seja, esse ano que a gente tá, vai ter o seu anunciamento sobre o seu lançamento e possível trailer do Resident Evil, assim como foi o do GTA 6, e a gente vai ter de fato o seu lançamento em 2026. E aí eu quero saber de vocês aí, vocês acham que realmente vai ter o lançamento de Resident Evil 9 em 2026? Sabendo que o Resident Evil 9 tá mais ou menos aí a quase 9 anos em produção, ou seja, é o jogo com maior tempo de produção da franquia de Resident Evil. Já foi dito aí pelos produtores da Capcom, né, dos criadores aí de Resident Evil, das pessoas que estão trabalhando dentro do jogo. A Capcom, ela tá querendo trazer um dos maiores jogos do Resident Evil. Eles estão querendo abordar tanto na questão cenográfica quanto na questão de gráfico do jogo o melhor para o público, o melhor desempenho, a melhor experiência para os jogadores. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês esperam com esse Resident Evil 9? Eu sinceramente espero, porra, um dos melhores, vendo aí pelos remakes que os caras fizeram, que sinceramente ficou sensacional. Agora, a segunda informação aí que eu trago é sobre o visual de Resident Evil, né, que ele foi dito desde o princípio da criação do Resident Evil 9, a ideia deles era lançar o Resident Evil 9 câmera em terceira pessoa. Ou seja, aquela câmerazinha que pega aqui de trás, na nuca do cara, né, e vai acompanhando ali durante toda a sua trajetória do jogo ali, pelo visual de trás do personagem, né. Mas tem um adendo aqui, diz que há a possibilidade de ter a câmera em primeira pessoa de forma opcional. Se eu não me engano, seria a primeira vez que o Resident Evil ele traz a opção de você mudar a câmera, tanto de primeira para terceira pessoa. E eu acho que seria sensacional, cara. Eu particularmente, na minha opinião, eu gosto da câmera de terceira pessoa. Eu acho que a gente deslumbra muito mais o visual em volta, né? A paisagem, o ambiente em volta e como o personagem ele tá se movendo, se localizando ali dentro do que em primeira pessoa. Te dá muito mais a impressão de estar dentro do jogo, mas eu acho que você não contempla tanto o visual em volta. Pelo menos essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam ou não concordam com isso? Terceira pessoa é melhor ou primeira pessoa é melhor para o jogo? Eu particularmente gosto de terceira pessoa, eu acho mais interessante ali, né, para o jogo. A outra informação que a gente tem, que também eu acho que não é novidade para vocês, é que o personagem vai ser o Leon. A princípio aí, a ideia era que fosse o Leon e a Jill. Mas parece que devido ao resultado que teve do remake de Resident Evil 4 e também da popularidade do personagem. Pelo menos, se eu não me engano, é o que foram dito ali, os produtores da Capcom ali. Lembrando que eles querem que Resident Evil ele seja o jogo com o melhor desempenho, né? Receba a melhor nota desde os remakes aí. Lembrando que Resident Evil ele teve uma fracassada, vendas dos jogos, ele teve uma certa fracassada. E eles querem que Resident Evil 9 ele seja um dos maiores sucessos da franquia de Resident Evil. Então eu quero saber o que vocês acharam. Vocês queriam jogar com a Jill? Ou realmente o Leon é o melhor e pra vocês não importa? Tendo o Leon dentro do Resident Evil, a história da Jill foi cortada do jogo aí e vai ser o Leon parecendo bem amarradinha, da hora, com bastante zumbi, da forma gostosinha que a gente conhece de Resident Evil. Tá perfeito pra vocês. Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham referente a isso aí. E por último, pra gente finalizar aqui o vídeo, esse vídeo, como eu falei pra vocês, não vai ser um vídeo muito longo, é que o Resident Evil, ele vai ser um jogo focado no terror. Galera, apesar de Resident Evil 4 de ação e ele ter o protagonista justamente que aborda a questão de ação dentro do Resident Evil da melhor forma possível, que é o Leon,
ele vai ser um jogo focado no terror, né? O Resident Evil 9 ele vai ser extremamente focado no terror, com certos momentos de ação. Lógico, a gente vai ter ali o nosso protagonista da ação, né? Nosso agente Leon Kennedy para ser o protagonista. Então terá que ter com o nosso Leon. Ele estava principalmente com medo de lançar um jogo focado no terror e não atingir tanto o público. Já cenas mirabolantes ali, né? Lá, Missão Impossível ou até mais. Já que os jogos de terror, apesar de ter um público muito fiel, eles nunca têm um número muito expressivo de vendas. Ao contrário dos jogos de ação, os jogos de terror eles têm os números pequenos, né? Referente aos outros jogos. Eles entenderam, né? Dentro da Capcom, pelo que eu vi aqui, que eu entendi dos artigos aqui, a Capcom entendeu que o Resident Evil, devido ao tempo de construção da história de Resident Evil, o público que o Resident Evil construiu, eles teriam uma grande aceitação do público, um jogo focado no terror em vez de só focado na ação. E eles tiveram essa reflexão justamente dentro ali dos remakes que foram lançados, focado no terror e ação, e do fracasso que foi o Resident Evil 5, que foi focado só em ação. Eles entenderam isso aqui e entendeu fazer a união, né, com mais o foco no terror do que na ação. Mas compartilhando ambos os dois, ele teria uma grande aceitação do público, ele teria talvez uma maior número de vendas dentro da franquia de Resident Evil. O que vocês acham? É melhor um jogo de terror, todo focado no terror, que vai te dar medo mesmo lá, Silent Hill, ou um jogo que seja totalmente focado na ação, tipo GTA mesmo, que é mais ação, missão e tudo mais e tal, desenvolver uns puzzles, ir atrás de uns caras, tiroteio e tudo mais? O que vocês preferem? Eu particularmente, eu sou fã do terror, eu gosto do terror, apesar de sentir, cara, eu dou uns cagaços jogando, cara. Eu confesso pra vocês que eu dou uns cagaços jogando. Inclusive eu quero trazer umas gameplay aqui de terror pro canal. Terror pra mim é foda, é complicado. Eu gosto, mas é complicado. Essa é a minha verdade. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Tô vendo o comentário de vocês e vou estar respondendo o comentário de todo mundo aqui nesse vídeo. E por enquanto é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário aqui para mim saber qual que é a sua opinião sobre o lançamento de Resident Evil 9. E vejo no próximo vídeo. Fui!